Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Casa Espírita, do Centro Espírita, Casa do Samaritano. Sejam todos bem-vindos que acompanham através desse canal do Instagram. Nós estamos dando início ao nosso trabalho desta noite, para o qual fomos convidados, e já agradecendo, muita gratidão pela oportunidade do trabalho que nos convida ao estudo. Então estamos muito felizes por esse momento. E aqui estamos esperando por vocês, que estarão aqui participando conosco, entrando aí no Instagram para a gente começar a nossa fala, a nossa conversa sobre a postura do espírito espírita cristão ante os novos tempos. Mas antes que a gente inicie o nosso trabalho, nós vamos fazer uma prece. Vamos nos preparar para esse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscar a sintonia que se faz necessária, porque sempre que nós vamos orar, nós precisamos buscar essa sintonia, buscar essa conexão com o Criador, para rogar a Ele as bênçãos de que necessitamos para esse momento. Então, digamos, Pai de infinita bondade e misericórdia, nesta noite em que nos encontramos incumbidos dessa tarefa, rogamos as Tuas bênçãos, o Teu amparo, a Tua proteção amiga em favor desse momento, ao nosso Mestre amado Jesus, que permita aos bons espíritos, aos espíritos consoladores e esclarecedores, que nos auxiliam, que estão cuidando desse nosso movimento, que ora está sendo feito virtualmente, para que possamos ter as melhores intuições, os melhores entendimentos, a nossa mensagem possa ser clara ao entendimento daqueles que nos acompanham nesse momento. E, acima de tudo, possa gerar boas energias, boas harmonias para serem distribuídas e trabalhadas pela espiritualidade em favor dos mais necessitados. Então, dando graças a Deus por mais essa oportunidade de trabalho, por mais esse momento, agradecendo a espiritualidade amiga da Casa do Samaritano, nossos amigos espirituais que nos assistem também, nós vamos iniciar a nossa conversa dessa noite. Desejando a todos muita paz. Meus queridos amigos, uma boa noite, um prazer muito grande de estar realizando nesse momento essa atividade por esse meio virtual. Embora não conheça a casa ainda presencialmente, com certeza teria a oportunidade quando tudo isso passar. Mas hoje nós vamos conversar sobre esse espírito espírita cristão ante os novos tempos, que foi a mensagem que nós escolhemos. Nós estamos vivenciando um tempo em que não dá mais para a gente fazer de conta que estamos aprendendo. Nós precisamos agora dar exemplos, exemplificar. E aí vem em bom momento essa nossa reflexão sobre esse espírito espírita cristão. Quem é esse espírito espírita cristão? Então, é uma expressão muito utilizada pela equipe do Eurípides Barçanufo, que coordena as atividades, os ensinamentos da pedagogia do amor e da evangelização de espíritos em Sacramento, através de obras psicografadas, às quais eu tenho acesso, gosto de ler. E esse termo espírito, espírita cristão, chamou a atenção. Mas nós vamos ver que ele está presente também na codificação. Então, quem são esses espíritos espíritas cristãos? Nós sabemos que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Somos todos nós, encarnados e desencarnados, criados por Deus para essa experiência de evolução espiritual. E espíritas são todos os adeptos da doutrina espírita. Todos aqueles que tomam conhecimento com a proposta da doutrina espírita, que se agrada dela, que estuda, que trabalha na seara espírita. E os cristãos são todos aqueles que se pautam nas condutas dos ensinamentos do Cristo. Então, o espírito espírita cristão
é aquele ser inteligente da criação que é adepto da doutrina espírita e pauta sua conduta nos ensinamentos do Cristo. E aí, em outras palavras, o verdadeiro espírita. Aí, quando a gente fala em verdadeiro espírita, a gente pensa assim, mas existe falsos espíritas? Kardec, num texto, fala sobre isso e nos esclarece. O que ele nos diz? Os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então aqui Kardec deixa claro, existem sim verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos, aqueles que não se contentam só em admirar a moral espírita, mas praticam e aceitam todas as suas consequências. E aí ele diz, o verdadeiro espírita não é aquele que quer nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. E aí a gente começa a nossa reflexão. Nós estamos aproveitando bem esses ensinamentos dados pelos espíritos ou ainda estamos presos às manifestações? Nós somos os espíritas cristãos que temos sede de aprender, que vamos beber na fonte, que conhecemos a codificação, que participamos dos grupos de estudo, lemos obras que podem nos esclarecer. Ou somos aquele espírito que só vamos se tiver um fenômeno. Não interessa o estudo. Só vou se tiver alguém que me responda o que eu quero saber. E aí a gente pergunta, qual é a casa que tem maior número de frequentador? A que promove estudos ou a que promove fenômenos? A gente sabe muito bem que existem casas que formam verdadeiras aglomerações de pessoas que vão em busca de fenômeno. Mas quando se convida para o estudo, raríssimos se colocam à disposição. Às vezes até o grupo começa grande, daqui a pouco esvazia. Ficam só aqueles que realmente têm interesse pela proposta. Então os espíritas cristãos são, portanto, servidores que se empenham em se tornar pessoas de bem e que servem a Jesus como mestre e senhor. Se empenham a se tornar pessoas de bem. Vão em busca da mensagem como algo que possa lhes complementar o entendimento, possa lhes ajudar na sua reforma íntima, na sua transformação moral. E aí Kardec nos diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E aqui vamos refletir sobre isso também. Nós já operamos algumas transformações em nossas vidas, já empregamos alguns esforços para domar nossas más inclinações. Nós já temos contato com a mensagem. O Consolador já veio até nós. Nós já conhecemos um pouco dessa mensagem. E quais são as transformações? Com certeza, muitos de nós vamos refletir e entender que muitas já não somos mais os mesmos de antes de conhecer a doutrina espírita. A doutrina espírita já realizou algumas transformações em nossas vidas. Já mudamos muita coisa, já domamos muitas más inclinações, já detectamos essas más inclinações em nós, já estamos mais fortalecidos para lutar com elas. Volta e meia a gente se deixa levar, mas rapidamente a gente toma conta de que não foi certo e aí a gente se coloca nos trilhos novamente. E esses esforços que a gente faz, nós temos excelentes ferramentas ao nosso dispor. Nós temos a família, nós temos o trabalho, nós temos a nossa seara espírita. Tudo são campos de trabalho, são ambientes que nos convidam a esse exercício diário. Porque é lá que estão aquelas criaturas com as quais nós precisamos nos identificar. No lar, no trabalho, na casa espírita, sempre surge aquela pessoa que a gente tem dificuldade de lidar. Sempre surge aquela pessoa com quem a gente tem embates, com quem a gente se choca.
pessoas que a gente percebe que não tem um olhar muito bom para nós. Sempre existe. É a nossa seara, é o nosso campo de trabalho. Com certeza, é nesse ambiente, nessa convivência, que nós vamos operando as nossas transformações. Que a gente vai domando as nossas más inclinações. De tal forma que, quando passar do tempo, nós temos uma família mais harmonizada, nós temos um ambiente de trabalho mais tranquilo, nós temos um ambiente na casa espírita menos tumultuado, onde a gente já consegue se organizar, lidar, conversar, sem choques, sem embates. Então, tudo isso é o nosso esforço, a nossa transformação, para que a gente possa se reconhecer como verdadeiro espírita. Ou a gente é tal e qual a Gabriela. Vocês conhecem aquela música, né, que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Tem pessoas que não têm nenhuma pretensão de mudança. Que diz: não tenho nada para mudar não. Gosto de mim como sou. Sou assim, não vou mudar. Acabou e realmente não faz o menor esforço. Nós também não podemos modificar ninguém. A gente só pode modificar a gente mesmo. Mas nós aqui queremos falar do verdadeiro espírita, daquele que realmente está buscando a sua melhoria, buscando a sua transformação. Então, qual deve ser a postura desse verdadeiro espírito espírita cristão, conforme nos propõe o tema da nossa palestra? Eu não trago nada novo, nada novo. O que eu trago aqui são orientações precisas e seguras trazidas pelos espíritos, orientações conhecidas de muitos de nós, desconhecidas de muitos, e que com certeza deveriam fazer parte do nosso cotidiano de estudo e leitura, porque são mensagens que a espiritualidade se esforça por trazer para nos esclarecer. E como nos diz Emmanuel, o correio do céu nunca se interrompeu. Então os espíritos estão sempre trazendo mensagem de consolo, de esclarecimento, de esperança, nos orientando. Nós temos, ninguém pode negar e dizer: eu não sabia, eu não tive orientação. Nós temos todas essas informações. E aí, qual a obra que nós escolhemos para iniciar? Esse momento em que nós vamos refletir sobre a postura desse verdadeiro espírito espírita cristão. Nós vamos rever alguns ensinamentos trazidos por André Luiz, no livro Conduta Espírita, publicado em 1960. Esse livro está fazendo 60 anos. Tem muita gente que não conhece, e ainda tem gente que diz que é livro ultrapassado, porque é muito velho, mas vamos ver as questões que lá estão. É claro que eu não trouxe todas as questões do livro. Eu pensei algumas de maior interesse para esse momento, mas fica aqui a sugestão para quem queira dar uma olhada. É um livrinho fino, mas que traz assim excelentes informações sobre a nossa conduta espírita. Não é para que a gente seja diferente do mundo não, mas para que a gente saiba se posicionar diante da vida. E nesse livro, na introdução, o Espírito Emmanuel nos diz: sabemos que a liberdade espiritual é o mais precioso característico do nosso movimento. Então, nós somos livres. No nosso movimento não existem peias. Não existe obrigação, nós somos livres. Nós temos o conhecimento, o saber, mas somos livres. Aí ele diz: entretanto, se somos independentes para ver a luz e interpretá-la, não podemos esquecer que o exemplo digno é a base para a nossa verdadeira união em qualquer realização respeitável. Então, nós somos livres, mas nós também temos a liberdade de ver luz, de interpretar, mediante os ensinamentos que nós recebemos. Então, qualquer realização que nós fizermos deve ser uma realização respeitável, é o mínimo que se espera. E diz mais: da conduta dos indivíduos depende o destino das organizações. Veja o quanto isso é importante a gente entender. Que a nossa conduta dentro do movimento espírita, naquilo que a gente faz no movimento, depende o destino dessa nossa organização, dessa nossa doutrina. Depende muito de cada um de nós. E a gente acha que não é importante. Nós somos importantes, muito importantes.
E a gente precisa entender qual a nossa importância, de que forma nós podemos contribuir com esse movimento, de forma a que ele tenha esse destino que está consagrado, pelo menos ao nosso país, né, de pátria, coração do mundo e pátria do Evangelho. E aí eu lembrei de uma frase de Francisco de Assis, quando ele diz: tome cuidado com a sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que teu irmão irá escutar. Olha que coisa interessante. Como a nossa postura de vida vai ser importante para aquele que nos observa. Porque muitas vezes, observando o nosso comportamento, a nossa mudança, a nossa transformação, essa criatura de repente vai escutar, vai se questionar: que coisa boa é essa que essa pessoa tem, que mudou tanto, que melhorou tanto. Agora, cuidado com a minha vida, porque se a minha postura não for boa, com certeza o meu amigo não vai escutar esse evangelho não. Vai dizer assim: eu quero isso aí, olha aí o que a pessoa faz. Então, é uma postura que muitas vezes as pessoas precisam. Às vezes eles não precisam ir na fonte imediata, não sentem essa necessidade. Eles querem primeiro ver, sentir se aquilo é bom. E vão olhar em torno daqueles que estão. Então, dentro da nossa casa, por exemplo, qual é a postura que a gente tem? Qual é a nossa conduta? Para, de repente, o nosso irmão olhar para nós e dizer: não, escuto você. Você é um falso espírita. Agora, se somos verdadeiro espírita, cristão, esse irmão vai nos escutar. Nós vamos ser o evangelho deles. Então, nesse livro, André Luiz nos diz, para a gente ter muito cuidado com a nossa postura na via pública, demonstrar com exemplos que o espírito é cristão em qualquer local. E aqui, quando nós falamos em via pública, naquela época a via pública era a rua. Hoje a via pública também é o virtual. Nós estamos expostos nessas duas vias, muitas vezes até mais expostos nessa virtual. E nós precisamos ter uma conduta, nós precisamos nos posicionar nessa via pública de tal forma que sejamos cristãos em qualquer lugar. Porque às vezes as pessoas pensam que ser cristão é só dentro da casa espírita, fala mansa, amiguinho, irmãozinho, Jesus, tudo dentro da casa espírita. Saiu da casa espírita, meu tom de voz muda, minha postura muda, meu olhar muda, meu comportamento muda, eu não sou aquela pessoa. Aliás, lá fora eu não sou nem espírita, não falo nem espiritismo. E a nossa conduta virtual também? Quantas e quantas vezes a gente está ali mostrando para o mundo quem somos, naquela via pública virtual, em que alguém vai lá no centro, escuta a palestra, acha tudo maravilhoso, se encanta muitas vezes, né? Porque é o evangelho que ele está vendo é através daquela pessoa. E aí, de repente, vai e diz assim: eu vou adicionar essa pessoa na minha rede de relacionamentos. E quando ela entra na rede de relacionamentos da pessoa, ela se espanta, porque ali é outra pessoa. Ali as palavras são outras, os posicionamentos são outros, e a pessoa olha e diz: coisa estranha. Totalmente contrária a tudo que ela diz no centro. É isso que ela posta, é assim que ela pensa. Então, nós somos cristãos em qualquer local? Essa é uma das reflexões que André Luiz nos traz. E no trabalho, o espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores de experiência. Então, lá nós temos respeito e nós temos honestidade. Seja qual for a função que a gente tenha, nós temos que exercitar isso, sermos exemplos nesse sentido. Se nós sabemos o quanto é importante essas duas condições de vida para o ser humano, imagine no nosso trabalho. Porque o espírita corrupto, ele é o quê? Ele é um espírito imperfeito. Ele diz que é espírita, mas não é um verdadeiro espírita. E aí, quando a gente fala de corrupção, a gente não está falando só das grandes corrupções. A gente está falando aqui muitas vezes, porque nós sabemos que a corrupção ela pode ser definida como utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens. Quantos médiuns que fazem uso
desse poder para obter vantagens. Não cobra dinheiro, mas cobra atenção, cobra respeito, cobra uma série de situações, ser tratado diferente dos demais. Então, esse tipo de atitude no trabalho lá fora, no trabalho na casa espírita, nós precisamos ser cristãos nesses dois ambientes, nessas duas vivências. Na sociedade, nos diz André Luiz, o espírito deve afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica nem desdém, somente relacionando com eles para emprestar-lhes colaboração fraterna a favor dos necessitados. Se eu leio isso aqui, preso à letra, pronto, eu já não saio de casa. Não, é proibido. Eu não posso frequentar qualquer ambiente, eu não posso frequentar qualquer lugar. Mas olha o que o Evangelho nos diz no capítulo 4, o homem no mundo. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sede joviais, sedes ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Consciência limpa, pensamento organizado, equilibrado, nós podemos entrar em qualquer ambiente. Nós podemos estar em qualquer ambiente. Agora, lógico, existem ambientes que na realidade não convém, porque lá não tem nada que vá nos favorecer, a não ser energias negativas que vão nos adoecer. Mas mesmo assim, nós não podemos criticar os que lá estão, os que lá escolheram ficar, permanecer. Porque ali estão dentro do grau do entendimento das necessidades deles, e aí nós temos que nos posicionar como espíritas cristãos, porque Jesus, que foi o exemplo maior que a humanidade já conheceu, não discriminou ninguém, não condenou nenhuma atitude, quem somos nós para isso, né? E aí eu escolhi esse tópico também, que está lá no livro, não está completo, eu até sugiro depois que alguém leia por interesse, se tiver interesse, porque nós estamos vivendo esse momento. Quando ele fala sobre a política, ele diz, na política, cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos segundo os ditames da própria consciência. Cada um veja em si o que seja melhor. Distanciar-se do partidarismo extremado, paixão em campo, sombra em torno. Então, quando a gente fica extremado demais, brigando, a gente está aí num campo de sombra. É bom ter muito cuidado. Não confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Então, não vamos, de maneira nenhuma, colocar o Cristo no meio dessa história. Nós temos obrigações e deveres a cumprir com a espiritualidade, com César, vamos ter isso bem posto. Então, essa recomendação está no item 2 desse livrinho Conduta Espírita, que se intitula Nos Embates Políticos. Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, fique à vontade. Respeitar as ideias e as pessoas de todos os nossos irmãos, sejam eles nossos vizinhos ou não, estejam presentes ou ausentes, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera maledicência. Então, essa é uma informação que nós já sabemos, só precisamos colocar em prática. Respeitar as ideias dos nossos irmãos. Meu Deus, você não pode se pronunciar na via pública virtual. Você não pode dizer nada, que você pode ser execrado ali mesmo. Tem gente que, se pudesse, naquele momento, te tirava daquela rede ali, te excluía. E você nunca mais tinha acesso a nada, e nunca mais você tinha direito de falar mais nada. Você só pode ouvir. Cadê o respeito pelas ideias das pessoas? Cadê a consideração? Deixar que as pessoas falem, pensem. E aí, André Luiz, no livro Libertação, nos diz, nós permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Vamos praticar, porque nós estamos civilizados demais, mas só na superfície. Só pregando o bem. E na prática, o que a gente está realizando realmente? Em tempo algum, continuando a conduta espírita,
empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonam a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. O que a gente tem visto nesses ambientes virtuais? A gente vê alguém que tem lá um perfil espírita, é muitas lives, é muito evangelho, é muito isso, muito aquilo, e daqui a pouco tem uma cena de alguém que cometeu um crime e está lá. Tem mais aqui morrer, bandido bom é bom morto, não sei o quê. E você olha assim, espera aí. Então há uma coisa aqui que não bate. Tem uma coisa aqui que não está correto o entendimento. Então nós nos empolgamos demais por essas emoções desordenadas e daqui a pouco a gente está perdendo o equilíbrio. Está entrando numa sintonia desorganizada, desequilibrada, porque ambiente virtual também gera sintonia com as trevas. Então, em todos os instantes, nos diz André Luiz, reconhecer-se na presença invisível de Jesus. Nós estamos sendo vistos por Deus. O Mestre Jesus nos acompanha. Nós estamos rodeados por essa multidão de testemunhas, mas não é só física, não, é virtual também. A virtual das tecnologias e a virtual do mundo espiritual, dos espíritos que nos acompanham, do nosso Mestre Jesus. E aí o André Luiz nos diz, em Libertação, nessa obra, que somente o amor sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão dos raios do amor em nossos semelhantes. Então não é só falar, não. É sentir, é crer, é viver. E aí sim nós vamos ser o evangelho que os nossos amigos vão observar. Não é aquilo que eu disse. Está servindo para ele? Ele crê realmente nisso? Ele está vivendo isso? Até os nossos inimigos obsessores muitas vezes se rendem quando percebem que nós estamos realmente sentindo, crendo e vivendo o Evangelho. Então, no capítulo 17, no item Sede Perfeitos, está lá o item Os Bons Espíritas. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Quando a gente lê grau superior de adiantamento moral, a gente diz, então eu não sou espírita ainda. Tem muita gente que diz isso, não, eu não sou espírita ainda não. Mas esse grau superior de adiantamento moral, nós já conquistamos sim, porque a gente veio lá da animalidade. Nós já estamos tendo uma percepção mais clara do futuro. Nós já fomos tocados no coração e já temos uma fezinha, bem bruxuluante, mas já é uma fezinha que a gente diz assim, é inabalável, até que surjam as coisas, né? Até que cheguem as nossas provas, é que a gente vai testar realmente como é que está a nossa fé. Mas nós não podemos nos dizer espíritas imperfeitos só porque ainda estamos nessa caminhada de dificuldades. Porque nós estamos, talvez, tendo a primeira reencarnação como espíritas, dentro da doutrina espírita, com esses conhecimentos. Há milênios a gente vem aí tropeçando em tantas informações castradoras, punitivas, que não nos auxiliaram muito. Então, nós vamos sim, com esse entendimento, buscar ficar de pé, avançar, não vamos retroagir de maneira nenhuma. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu fiquei me questionando, meu Deus, eu fui já tocada no coração pela doutrina, minha fé é inabalável? Sim, já fui tocada, sim. A doutrina me fez ter uma visão totalmente diferente de mundo, como de todos vocês que estão nos ouvindo aqui. Agora, a minha fé é inabalável, eu só vou saber quando chegar os momentos de testes. Aí sim, é que eu saberei como é que eu estou nesse aprendizado. Espero conseguir avançar. Então, meus amigos, nós temos aqui uma mensagem do livro de Emmanuel, Livro da Esperança, que foi publicado em 1964, 56 anos. Veja bem, não tem nenhuma obra nova aqui. E tem gente correndo atrás do lançamento. Tem tanta coisa boa para a gente estudar na doutrina espírita.
Essa obra se intitula, essa mensagem se intitula Ser Espírita, desse livro da Esperança. E ele diz algumas coisas, eu pensei algumas ideias que eu achei muito interessantes. Quando ele diz, o espírita é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. O que é uma viga robusta? Que dá sustentáculo, muitas vezes, a uma estrutura. E muitas vezes nós somos essa viga robusta dentro de casa, no nosso trabalho, na casa espírita. Aquela criatura que diz assim, não tem nada perdido não, vamos lutar, vamos conseguir, vamos vencer, vamos superar. Então nós somos, o espírito é isso, ele é chamado a ser isso. A função primeira dele é ser viga robusta, mostrar que nem tudo se perdeu. É convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. Quer dizer, nós espíritas, nós temos que ser essa célula sadia. Como bem Kardec diz lá no magnetismo, né? Uma molécula sã que vai lá e substitui uma malsã. E aí vem a cura. Então, nós somos, no caso, uma célula sadia. E a gente é capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social, sim. Com os nossos ideais, com os nossos exemplos, com a nossa postura. Nós podemos modificar muito em torno de nós. Então, sejamos essa célula sadia. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Onde estoure a disciplina, faz-se esteio da ordem, e onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Olha que responsabilidade. Surgiu a destruição, nós vamos lá para o refazimento. Sim, vamos fazer esse refazimento. Surgiu indisciplina, vamos lá para a ordem. E pessimismo, a gente pode até ter, mas de imediato ali, de repente diz, não. Mensagem de esperança. É isso que nós espíritas precisamos ter. E aí ele diz, assim sucede, porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos. Nem reclamar do vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Então nós temos consciência disso, nós tivemos aí uma estrada de muitos erros, de muitas dificuldades, graças a Deus nós estamos caminhando, Deus é misericordioso, nos permitiu, nos dá chance, nos dá oportunidade. Então a gente não pode exigir do outro aquilo que a gente não tem ainda, ou aquilo que a gente já vivenciou como aprendizado. Nós não podemos reclamar do vizinho que ele seja, o vizinho aqui refere-se ao nosso ente querido, ao nosso colega do trabalho, colega da casa espírita, seja lá o que for, que ele seja um facho de luz a iluminar. Nós não somos ainda. Como é que a gente pode exigir do outro? Muitas vezes aquela criatura está esperando justamente de nós, que sejamos nós esse facho de luz, para espargir essas sombras que estão em torno dele. Mais uma vez eu lembrei de uma frase do Padre Zezinho que eu achei belíssima, quando ele diz assim, às vezes muita gente não crê no que acredita e afasta o seu irmão da religião. Eu fiquei pensando, não crê no que acredita. E aí eu fui para o dicionário, eu digo, qual é a diferença entre crer e acredita? E aí está, crer é ter fé, é ter esperança, é ter certeza. Então muita gente não crê, quer dizer, não tem fé, não tem esperança, não tem certeza naquilo que ele acredita, que é o que ele acha, o que ele aceita, o que ele concorda, o que ele admite. Tem muita gente que está na doutrina espírita porque acha que tem alguns ensinamentos assim que dá para aceitar, né? Dá para reconhecer, dá para admitir, mas não crê verdadeiramente. Porque os problemas surgem na vida e a pessoa fica procurando resposta. Quando sabe, quando tem toda a resposta. Então ela não crê no que acredita. E aí o Padre Zezinho diz que muitas vezes nós somos assim. Nós não cremos no que acreditamos e aí nós afastamos o nosso irmão da religião porque o irmão nos olha e diz assim, não serve para ele, por que eu vou em busca disso?
Então, nós temos que estar atentos. E nos diz, os espíritos da equipe de Eurípides Barçanufo, que o espírito espírita cristão entra agora no apogeu do seu conhecimento e que é preciso refletir nas dádivas recebidas para que elas se multipliquem na intimidade de seu pensamento. Nós temos conhecimento hoje que 1000 reencarnações nós não vamos ter como assimilar esses conhecimentos. Basta que a gente olhe aqui nessas obras que há 60 anos foram lançadas, nós pensamos algumas coisinhas. Quanto conhecimento, quanta informação que nós temos. Nós estamos entrando no apogeu desse conhecimento porque hoje tudo está muito fácil. Hoje, se você não pode comprar um livro, você baixa um PDF, você tem uma live, você tem palestras, você tem estudo online, você tem tudo. Você não pode dizer mais que não teve chance, não teve oportunidade, não tem um tempo. Escolha o horário. É de madrugada que você quer estudar? Tem estudo. É de madrugada que você quer assistir uma palestra, de manhã, de tarde, enquanto você está cozinhando, enquanto você está banhando. Hoje nós temos todos os mecanismos. Não dá mais para a gente dizer que não tem essa oportunidade. Então, quando ele disse que nós precisamos refletir nessas dadas recebidas para que elas se multipliquem na intimidade do nosso pensamento, é justamente isso. Quanto está chegando para nós. O rio do céu não se interrompeu nunca, buscando todos os acessos. Antes era só pelas psicografias. Hoje nós temos acesso de todo jeito. E aí, concluindo, nós temos aqui ainda uma mensagem do livro Vinha de Luz. E uma pergunta bem interessante que Jesus faz, que fazeis de especial. Veja bem, iniciados na luz da revelação nova, os espíritas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. E é uma verdade. Nós temos conhecimento e entendimento que não é todo intelectual que tem, não. Nós temos informações aqui grandiosas. Nós sabemos que a vida prossegue vitoriosa além da morte. A gente sabe disso. E aí a gente está até defendendo uma causa aí de chega de dia de finados. Não tem nada de finado, ninguém finou, ninguém morreu, ninguém se acabou. Estão ausentes do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa presença. Então, nós sabemos disso. A vida prossegue vitoriosa além da morte. Sabemos que nós estamos aqui na Terra, numa escola temporária. E isso é em favor da nossa evolução espiritual. Nós estamos aqui realizando aprendizados. Nós sabemos que esse corpo aqui é apenas uma vestimenta, que vai se desgastando dia após dia. Que os nossos trabalhos, os desgostos do mundo que a gente vivencia, que a gente sofre, são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. O Evangelho nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. De acordo com o que nós estamos fazendo agora. Vai ser a nossa sementeira futura. E que a luz do Senhor clarear-nos aos caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Eu tenho entendido isso hoje, graças a Deus. Uma bênção de trabalho. Um convite como esses me levou lá para as leituras, buscar livros antigos, conhecimentos belíssimos que estavam ali, esperando por um olhar, por alguém que os enxergasse. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sem missão de aperfeiçoamento. Tem muita gente que acha que está aqui de férias. Nós já sabemos que não. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Esse também é o entendimento que nós espíritas temos. Não existe injustiça. Aliás, não existem injustiçados. Existe injustiça num mundo imperfeito como esse. E que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida.
Então tenhamos cuidado com os nossos atos, com as nossas palavras e com os nossos pensamentos. Eles vão produzir os frutos que dizem respeito a nós no infinito da nossa vida. E aí, Emmanuel conclui a mensagem dizendo: efetivamente sabemos tudo isso. Sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? O que a gente está fazendo mais do que os outros com tanto conhecimento, com tanta informação? Qual é a nossa postura como espíritas? Nós já podemos nos dizer espíritas cristãos? Pensemos nisso. Encerramos aqui a nossa reflexão, desejando aos nossos amigos que essa nossa fala possa ter despertado de alguma forma o pensamento e o entendimento, assim como despertou o nosso, para a necessidade da observação, do estudo, para que a gente esteja sempre se avaliando, não avaliando o outro, porque nós temos a responsabilidade apenas conosco, com mais ninguém, diante de nós mesmos, diante de Deus. Então eu convido a todos vocês agora a fazermos uma prece de encerramento, aonde nós possamos agradecer a Deus por tantas benesses que Ele nos dá nas nossas vidas, por termos reencarnado nesse momento em que o Consolador Prometido se encontra entre nós e termos a bênção de estarmos dentro dessas fileiras, aprendendo, estudando, recebendo dessas luzes, e que possamos ser farol, que possamos ser condutores, em princípio de nós mesmos, para depois auxiliar os nossos irmãos nessa caminhada. E agradecida ao nosso Mestre amado Jesus pelo seu evangelho de amor, a espiritualidade amiga por tantas bênçãos, por tanta assistência, por tanto amparo. Nós encerramos esse momento de reflexão, pedindo a Deus bênçãos pelo nosso planeta, pela nossa humanidade, pelos nossos irmãos que nesse momento se encontram em hospitais, em lares, nas ruas, em qualquer situação de dor, de sofrimento, de abandono, que a misericórdia divina os alcance, que a luz os envolva e que o consolo e o esclarecimento chegue a cada um deles. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, agradecidos ao grupo da Casa do Samaritano, nós encerramos a nossa reflexão. Graças a Deus. Nós estamos aqui concluindo o nosso trabalho. Não observamos se tinha alguma pergunta, se tinha alguma situação que alguém quisesse de esclarecimento, mas dessa forma nós vamos aqui concluindo o nosso trabalho. Gratidão a todos que nos acompanharam nessa live, que tiveram a caridade de nos ouvir. E se Deus quiser, em outros momentos, se assim for necessário, aqui estaremos, com muito prazer. Uma boa noite a todos.